eu vou compartilhar com vocês o que nós vamos ver na aula de hoje. A gente vai continuar o que a gente estava estudando, aliás, o que nós iniciamos, né, na quinta-feira, que são as orações subordinadas adjetivas, né? Nós iniciamos. Eu vou retomar, porque como eu interrompi a aula, explicando, né, sobre os pronomes relativos, eu vou retomar a explicação, tá? São alguns slides só. E depois a gente vai prosseguir, né, entrando no assunto das orações subordinadas adverbiais e fazendo as atividades, tá? Fazendo os exercícios. Combinado? Certo? Tranquilo? Aí depois, o que vai ficar ainda para a gente ver, né, ao longo dessa semana, até quinta-feira, mais segunda-feira, nós vamos estudar as orações subordinadas adverbiais. E semana que vem, eu quero trabalhar com vocês as orações reduzidas, tá? Que faz parte também do português avançado, né? Nós ainda não vimos em cursos anteriores as orações subordinadas reduzidas, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só boa noite para todos, né? Vocês estão saudando aqui no chat, né? Rosângela sempre gentil, bondade sua, Rosângela, tá? Quinta-feira, sim, nós teremos aula. Deixa eu só confirmar aqui, Vanusa, quinta normal, né? Tá, normal quinta-feira, porque o feriado ele já foi dado, acho que em março, tá? Inclusive, as escolas vão trabalhar normalmente na quinta-feira, certo? Então, vamos lá para o nosso slide. Deixa eu abrir aqui. Tem mais outro assunto também que eu gostaria de ver com vocês, só que eu acho que não vai dar tempo, que é a função sintática dos pronomes relativos. Não, mas acredito que nós não tenhamos tempo para a gente ver, para a gente entrar nesse assunto. Se não der tempo da gente ver neste curso, a gente vê nos próximos, tá? Ontem eu estava preparando a aula, eu vi que é uma coisa importante também para nós estudarmos, tá? Então, deixa eu compartilhar. Vou cancelar aqui, peraí, tela inteira. Compartilhar. Ok. Agora vai abrir aqui, subir um pouquinho, tá. Então, aqui, nós começamos o estudo das orações subordinadas adjetivas, estudamos já as subordinadas substantivas, e o que vocês perceberam? Que as substantivas se relacionam às funções dos termos, né, da oração, função de subsujeito, função de objeto direto, objeto indireto, predicativo, aposto, né, e complemento nominal. Então, as orações subordinadas substantivas, elas são classificadas, elas têm 6 classificações, certo? Agora, as orações subordinadas adjetivas, né, o nome já diz, né, são as orações que trazem ali, né, que desempenham o papel de adjetivo, tá? Servindo de elemento, né, modificador de um substantivo. Então, para isso ficar claro, eu tenho aqui no exemplo, né, um adjetivo relacionado a um substantivo, tá? A um antecedente aqui, que é um substantivo, e esse adjetivo é transformado em uma oração, né? Voltando batendo naquela tecla com vocês, que oração é todo assim enunciado, né, que se constrói em torno de um verbo. Então, nós compreendemos a oração e nós identificamos a oração num período a partir do verbo, certo? Então, aqui o exemplo, né, o aluno estudioso passa. O adjetivo que está assinalado aqui é estudioso, certo? Esse adjetivo modifica o substantivo aluno. Agora, passando esse adjetivo para oração, fica assim. Primeira coisa, o que a gente vai fazer? O estudioso, né, adjetivo. O adjetivo estudioso, ele é transformado no verbo estudar. Estudioso vem de estudo, vem de estudar, tá? Então, a partir desse adjetivo é possível, né? É possível
retirar o verbo, tá? Então, a gente vai ter assim, o aluno que estuda passa. Então, quando nós transformamos esse adjetivo num verbo, nós passamos a ter aqui uma oração, tá? Então, o aluno passa, tá? Mas é todo aluno que passa? Não. É o aluno que estuda. Então, eu delimitei aqui, olha, esse tipo de aluno que vai passar, né? Então, quando a oração, quando desenvolvida, uma oração subordinada adjetiva se inicia pelo pronome ou pelo advérbio relativo, tá? Então, já não é mais aqui o que, ele já não tem mais só um minutinho, pessoal, peraí. Voltei, pessoal, só um minutinho, deixa eu abrir aqui de novo. Tá. Então, aqui, o que, ele não é classificado, ele não tem função de conjunção, tá? Então, aqui, o que é pronome relativo. Vocês se lembram, né, de que eu falei que o que, ele é bastante democrático, ele adora, né, passear pelas classes gramaticais, tá certo? Então, ele não tem apenas uma definição, uma denominação. Essa classificação do que, a gente percebe essa classificação e pode classificá-lo, né, a partir do período, tá, onde ele está, certo? Então, agora vamos lá para os pronomes relativos. Então, quando a gente diz que as orações subordinadas, elas são iniciadas por um pronome ou por um advérbio relativo, nós temos que compreender o que são pronomes relativos, né? Então, os pronomes relativos são o que, o cujo, o quem e o quanto. Então, nós vamos até colocar aqui, tá? Deixa eu pôr aqui que, cujo, quem e quanto. Deixa eu abrir, né, para a gente poder... Pronome relativo, para ficar o resuminho, tá? O que, cujo, quem e o quanto. Certo? Para destacar, para vocês ter mais uma coisinha aí para memorizar, né? Mais outra, como é que eu digo? Outra folha aí, né? Para vocês imprimirem e memorizar, tá certo? Então, o que ele será? Quando que você sabe, né? Você identifica esse pronome relativo. Então, tem uma forma de identificá-lo, tá? Quando nós conseguimos substituí-lo por esse conjunto, tá? O qual, ou a qual, os quais e as quais, dependendo do gênero, né? A que se refere o pronome, tá? Então, se ele se refere a um substantivo no masculino, nós usamos o qual. Se ele se refere a um substantivo no feminino, nós usamos a qual. Mesma coisa aqui, se estiver no plural, no masculino plural, o substantivo, nós usamos os quais. E se for um substantivo no feminino plural, as quais. Então, vamos lá. Não encontramos o homem que nos procurou ontem, tá? Então, substituindo aqui por um desses grupos, né, desses conjuntinhos, não encontramos o homem que. Então, o que, ele se relaciona, ele faz relação com homem, com substantivo masculino, tá? Então, nós vamos usar o qual. Não encontramos o homem, o qual nos procurou ontem, encaixou, tá? Se tivesse um substantivo feminino, não encontramos a mulher que nos procurou ontem, nós vamos usar a qual. Não encontramos a mulher a qual nos procurou ontem, correto? Tá? Então, por essa substituição, eu identifico aqui, né, classifico o que como pronome relativo. Bem, o cujo eu expliquei na última aula, que eles sempre será pronome relativo, não é igual o que, né? O que não é sempre pronome relativo, ele também é
pronome interrogativo e pronome e conjunção, ok? O cujo não. O cujo será, ele é sempre pronome relativo e só pode ser empregado para indicar ideia de posse. Então, o cujo se relaciona à posse, tá? Vamos entender isso. Não pode jamais ser seguido de artigo. Então, já caiu questão em concurso dessa forma assim, olha, cujo ou seja, seguido, né, o cujo seguido de artigo. Então, tá errado. Então, a gente não usa nem cujo o, nem cuja a, tá? Então, não tem aqui artigo depois dele. Aí, vocês vão lembrar que esse o final aqui, ó, já sinaliza, né, o gênero a que ele se refere, ao gênero, o substantivo a que ele se refere. Então, vamos ver aqui. Pro, sim. Deixa eu tirar uma dúvida. Então, na questão do cujo, pode acontecer dele vir seguido de artigo, mas ele não vai ser um pronome relativo, ou nunca vai haver um artigo ou a logo depois da palavra cujo? Certo. Olha, o cujo sempre será pronome relativo, mas se ele vier seguido de artigo, está errado. Então, se na prova, se no concurso aparecer, por exemplo, o rapaz cujo o pai, tá? Suponhamos que lá esteja escrito assim, cujo o pai, para você assinalar a alternativa correta. Você já vai descartar essa daqui. Por que você vai descartar essa? Por causa do artigo o, não tem. Mas, independente, né, de pôr esse artigo de uma forma incorreta, claro, o cujo é sempre pronome relativo, tá? Só que não está correto que venha depois dele um artigo. Isso é muito interessante, né? Porque tem, muitas pessoas desconhecem essa informação, tá certo? Então, vamos agora entender essa relação de posse, essa ideia de posse que esse pronome indica, tá? Isso que é importante. Olha, veja só. O rapaz cujo pai veio à escola, então eu vou separar essa partezinha aqui, tá? Dessa informação. Cujo pai veio à escola, tá? Tem um comportamento exemplar. Então, primeira coisa que nós vamos ver e fazer é tirar o verbo. Então, nós temos aqui cujo pai veio e nós temos o tem. Então, nós temos duas orações aqui, certo? É um período composto por subordinação, porque essa oração é subordinada à oração principal, tá? Então, a informação também, o que eu passei para vocês, é que quando tem período composto por subordinação, nós vai haver oração principal e a oração subordinada, tá? Então, vai ser essa relação. A oração subordinada, né, dependente sintaticamente da oração principal, correto? Então, veja só. A oração principal é essa daqui, olha. O rapaz tem um comportamento exemplar. Essa é a oração principal. A oração subordinada é essa oração que vem, né? Que inicia, que é iniciada pelo pronome relativo cujo, tá? Então, veja aqui, ó, o rapaz tem um comportamento exemplar. Cujo pai, então, se o cujo indica posse, isso significa que o pai do rapaz. Então, cujo pai significa o pai do rapaz veio à escola. Vocês entenderam essa relação? Então, o rapaz tem um comportamento exemplar. O pai do rapaz veio à escola. Então, olha, pai do rapaz, né, é posse, tá? Pai do rapaz. A ideia que nós temos aqui é a ideia de posse. O pai possui, né, o rapaz, possui o rapaz, certo? Então, a posse dele é o rapaz, pai do rapaz, ok? Então, para não repetir, né, pai novamente, né, do rapaz novamente, aliás, que é a relação de posse aqui, nós usamos o cujo no lugar do rapaz, olha. Então, o rapaz cujo pai
Então, se a gente usa dessa forma, significa pai do rapaz, tá? Veio à escola. Então, um rapaz cujo pai veio à escola tem um comportamento exemplar. Então, pessoal, eu vou ficar depois ainda, né, devendo trazer para vocês exercícios disso daqui, tá? Dos pronomes, do emprego dos pronomes relativos e da função sintática dos pronomes relativos. Porque os pronomes relativos, eles vão ter função sintática, né? O que é essa função sintática? De sujeito, de objeto, tá certo? Por exemplo, só para vocês entenderem a função sintática do pronome. Olha, não encontramos um homem, ponto. O homem nos procurou ontem. Então, não encontramos quem? O homem. O homem aqui é objeto direto. O homem nos procurou ontem. Então, o que? Ele tem função sintática de objeto direto, porque ele substitui homem, que é o objeto direto. Então, essa que seria a relação em função sintática, uma das funções sintáticas do pronome, tá? Mas vamos, né, com calma, né? Depois isso a gente vai pensar, né, numa atividade, né, depois de tudo que a gente for ver aqui, tá? Após todos esses conteúdos que a gente precisa trabalhar. Bem, depois a gente tem aqui o quem, né? O quem é um pronome relativo, tá? Então, o quem, quando tiver antecedente e for igual à mesma coisa do que, né? O qual, a qual, os quais e as quais. E o quem será sempre regido de preposição. Então, o quem não vem sozinho, tá? O quem, ele não aparece sozinho, tá? Então, vamos ver aqui. Chegou cedo o aluno, a quem ofereci o prêmio. Então, aqui nós temos o verbo oferecer. Quem oferece, oferece algo a alguém, olha. Então, ao aluno. Então, chegou cedo o aluno, ponto. Ofereci o prêmio ao aluno, tá vendo? Então, para evitar a repetição, né, do aluno, nós usamos no lugar, né, nós usamos para substituir aqui o substantivo aluno quem. Então, chegou cedo o aluno a quem ofereci o prêmio. Então, vejam só, né, que esse quem, ele é regido de preposição a. Ele pode ser regido também pela preposição de, dependendo aqui, né, do verbo, da regência verbal. Então, isso depende da regência do verbo, ok? Também nós precisamos depois, né, fazer atividades, tá? Para vocês entenderem melhor essa relação. Não, o a é somente preposição, ele não é artigo. Por que ele não é artigo? Isso é uma questão bem importante, né? Ele não é artigo pelo simples fato dele não acompanhar substantivo. O artigo, pessoal, guarda bem isso, né? O A também é bastante democrático, né? Ele não tem apenas ele não está em uma categoria, né, gramatical ali, uma classe gramatical, ele não tem apenas uma. Então, o A, quando for artigo, ele deve acompanhar substantivo. Pronto, tá? Então, a artigo acompanha o quê? Substantivo, tá? Ou então ele fica no lugar de um substantivo, que no caso pode estar elíptico, né? Ou seja, não aparece escrito aquele substantivo, mas ele já apareceu antes, certo? Então, a artigo acompanha substantivo, é determinante de um substantivo, tá? Se não tiver substantivo, se ele não se referir a substantivo, ele vai ser o quê? Nesse caso, preposição, ou então, em algumas situações, né, pronome pessoal, tá? Quando ele for pronome pessoal, ele exerce função de objeto direto, né? Então, é importante também compreender, né, essa relação do a, tá bom? Eu falo que é uma palavrinha tão pequenininha, uma letra só, né? A, e tem tanta importância e função, né? Tão sutil aqui. E o quanto? O quanto é quando ele tiver como antecedente,
geralmente, tá? As palavras, geralmente, né? Os pronomes tudo e todos, tá? Então, vamos ver aqui, olha. Ela não disse tudo, então esse é antecedente, ó, tá? Ela não disse tudo quanto sabia. Levaram lembranças todos quantos compareceram, tá? Então, isso que a gente viu aqui são os pronomes relativos, tá? Que, cujo, quem e quanto. O quanto também será, né, pronome, ele é pronome interrogativo, tá? Bem, agora os advérbios relativos, isso também é importante, cai em concurso, né? O onde e o como. O onde, pessoal, desempenha sempre a função de adjunto adverbial de lugar. Então, guardem bem isso. Quando que vocês vão empregar o advérbio onde? Sempre quando quiser se referir a lugar. Então, o lugar, lembra sempre, eu acho que seria interessante até construir, né? Um trechinho dessa forma assim, ó. O lugar onde. Pronto, o lugar onde. Aí você sabe que onde é sempre, ele se refere sempre a lugar. Lugar onde, tá certo? Então, vamos ver aqui. O onde também, ele é igual, ou seja, você pode substituí-lo por ao qual, na qual, nos quais e nas quais, tá? Então, a casa onde ele morava tinha um lindo jardim. Casa é lugar, né? Então, ele morava onde? Na casa. Olha, veja só. A casa tinha um lindo jardim. Ele morava na casa, certo? Então, o onde aqui substitui um lugar, que é casa. Então, vou pôr aqui até para vocês visualizarem, né? Então, a casa tinha... Eita, saiu tudo em maiúsculo. Deixa só eu... A casa tinha um lindo jardim. Ponto. Ele morava na casa, tá vendo? Então, essa expressão na casa é um adjunto adverbial de lugar. Ele morava onde? Olha aqui, o onde também é um pronome interrogativo, né? Então, ele morava onde? Se você coloca o onde aí na pergunta, né? Onde morava, lugar, se referindo a lugar, você sabe aqui que é só lugar, né? Que o onde se refere a lugar, ok? Errado, por exemplo, construções do tipo assim, a reunião onde as pessoas se encontravam, né? As pessoas se encontravam na reunião, a reunião não é lugar, né? Então, reunião é assim, seria uma circunstância, né? Seria uma reunião mesmo. Então, a reunião na qual. Então, sempre quando o onde não se referia a lugar, mas o enunciado, né? A que você assim quer, o enunciado que você quer construir. Se você puder substituir esse onde por no qual, na qual. Então, a reunião na qual as pessoas, né? Não, aí seria para a qual foram convidadas. Eu já estou colocando, né? Sim, na reunião não é lugar, né? É uma circunstância. Então, as pessoas estavam na reunião, não é ambiente, não é lugar, né? Seria ali eu não diria que seria lugar, né? Seria uma circunstância, seria vamos dizer, um assunto mesmo. Elas estavam na reunião, falando, conversando na reunião, né? Um evento, né? Então, não vejo como lugar. Então, se a ideia não é lugar, né? A reunião é um evento, não é lugar. Agora, se a gente colocar ali, por exemplo, a reunião acontecia, né? O lugar onde a reunião acontecia, o prédio onde
né? Acontecia a reunião, prédio é lugar, né? Então, a reunião acontecia no prédio, que é lugar, é um ambiente, tá? Reunião não é ambiente, né? Reunião é um evento, não é ambiente, exatamente, tá? Então, são coisas que a gente, às vezes, tem que parar para poder pensar, né? Refletir, tá? Bem, e o como? Quando tiver antecedente, geralmente as palavras meio, modo e maneira, tá? Esse como é um advérbio relativo. Então, não gostei da maneira, né? Não gostei do modo como você agiu, tá? Então, antes desse como, quando ele se refere, quando ele for advérbio relativo, vem, né? É uma dessas palavras aqui, tá? Mas, pessoal, é o seguinte, nós vamos trabalhar para poder estudar as orações subordinadas adjetivas, a gente vai trabalhar mais com o quê, tá? Em outras situações, a gente vou trazer para vocês, dando tempo, acho que né, nessa altura do campeonato, né, considerando o tempo curto que a gente tem pela frente, isso vai ficar mais para um português avançado 2, tá? Para a gente trabalhar só com atividades e exercícios, né? Bem, agora, as orações subordinadas adjetivas, elas mais fácil de memorizar. Elas têm duas classificações apenas. Ou elas são restritivas ou elas são explicativas, tá? O que vai distinguir uma da outra é a pontuação, é a vírgula ou é a travessão, tá? Então, a restritiva, nós não usamos vírgula. A explicativa, nós usamos vírgula ou usamos, né, a travessão. Às vezes ela vem intercalada, né, pelo travessão, tá? Então, vamos ver aqui o que significa uma subordinada adjetiva restritiva. Então, a oração, ela se refere a uma parte do conjunto, ou seja, a oração adjetiva restritiva expressa, né, de um modo assim, ela expressa, né, que de um todo se extrai uma parte. Vamos entender aqui, tá? Nesse caso, não existe vírgula, né? Então, olha aqui, eu pus o não bem grande para ficar bem claro isso, né? Quando for oração adjetiva restritiva, não há uso da vírgula, não há o sinal, né, nem de vírgula, nem de travessão. Então, olha, todo homem que trabalha com seriedade vence, tá? Então, todo homem vence. Vamos entender aqui a partir da oração principal, né? Todo homem vence. Mas é todo homem que vence? Não. Então, do universo, de um todo, de universo de homens aqui, né, de um modo geral, nós apenas tiramos, né, os homens que trabalham com seriedade. Então, quem vence, o homem que vence, nós restringimos. O que é restringir? Delimitar, né? Restringir é delimitar, estabelecer um limite, né? Estabelecer, assim, é uma restrição mesmo, né? O limite é o quê? É você cercar, né, alguma coisa. É você tirar mesmo estabelecer esse recorte, né? Então, o homem que vence é um homem que trabalha. Ponto. Isso é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Agora, vamos para a explicativa, para a gente entender melhor isso daqui. A explicativa, a oração subordinada adjetiva explicativa, ela vem precedida por vírgula. Isso daqui fica bem tranquilo na hora de classificar. Se tem vírgula aqui, ela é explicativa, tá? Se não tem vírgula aqui, ela é restritiva. Então, delimita, né? Num universo geral, né? Um ser no universo geral, delimita ali algo, tá? Delimita-se algo. Bem, então, meu sobrinho, que é perito em animais aquáticos, chega hoje da Itália. Então, aqui eu só estou explicando, ó, né? Parece assim que a função mesmo é de aborto, né? De explicar, tá?
Então, olha, meu sobrinho chega da Itália. Meu sobrinho, vírgula, eu estou explicando que é perito em animais aquáticos, tá? Então, é uma explicativa. O que que determina essa classificação é o uso da vírgula aqui, tá ok? Agora, se nós tirarmos essa vírgula aqui, ela vai se tornar restritiva. Tá vendo a diferença? Aí a ideia vai ser outra. Eu vou dizer assim: meu sobrinho, que é perito em animais aquáticos, chega hoje da Itália. Então, significa que no universo de sobrinhos que a pessoa tem, o que chega da Itália é o que é perito em animais aquáticos. Então, eu restringi, eu delimitei, tá? Eu extraí de uma parte de sobrinhos, né, aquela característica que ele tem, né? Ok? Então, essa é a ideia da restritiva em relação à explicativa. Mas, para vocês não ficarem batendo, quebrando a cabeça, né? Basta vocês olharem o sinal de pontuação. Pronto, mais nada. Certo? Então, vamos fazer algumas atividades. Deixa eu ver se eu coloquei lá no final. Não, não precisei colocar, não. Acrescentei. Bem, então vamos praticar aqui. As alternativas que apresentam orações subordinadas, adjetivas, restritivas são. Vejam aí para mim. Quais são dessas orações as orações que apresentam, tá? Oi? Qual atividade? Essa primeira atividade aqui. Ah, tá. Vocês querem saber. Pessoal, vocês sabem que eu nem vi qual atividade, se é a 1, a 2, eu não olhei. Se é a 1, a 2 lá do ambiente, né? Não vi, tá? Vou fazendo essa daqui, depois vocês fazem a conferência lá com os exercícios, porque eu misturei. Eu lembro que eu misturei as orações subordinadas, adverbiais, eu acho que vem misturado, vem junto com as adjetivas, porque como adjetiva é bem pouquinho, né? Não é muita coisa, não há muita coisa para se fazer, né? Eu acabei misturando. Vamos ver então. Isso, já estou marcando, né? B e D. Isso mesmo, tá? Então, a resposta correta é a B e a D. O que vai diferenciar, pessoal, é a vírgula. Ó. Onde tem vírgula é explicativa. Então, a ideia de explicação, olha, a irmã que era cega foi à festa com ele, tá? Então, o que a gente vai entender aqui? Que está explicando uma característica, algo que a irmã apresenta, né? Uma deficiência dela, a irmã que era cega. Se a gente tira essa vírgula aqui, ó, o período da oração, ela se torna restritiva. Veja só, a irmã que era cega foi à festa com ele. Bem, a partir do momento que nós tiramos a vírgula, o que nós vamos entender? Que ele tem mais de uma irmã. E que a irmã que foi à festa é a irmã cega. Deu para entender? Tá? Então, a restritiva, ela delimita. A explicativa, não. A explicativa explica apenas, ela expande. Ela expande. Então, a irmã, vírgula, que era cega. Aqui, a gente não dá para dizer que ele tem, né, que ele tem mais de uma irmã. A impressão que nós temos é de que ele tem só essa irmã. Tá bem? Pela forma como está colocada aqui, né? O enunciado, como ele está colocado, ok? Bem, essa cantora de que falo era uma mulher otimista e trabalhadora. Então, a oração principal é essa daqui, essa cantora era uma mulher otimista e batalhadora. Então, eu vou separar aqui. Tá? Eu vou separar a oração principal. Essa cantora era uma mulher otimista e batalhadora. E qualquer cantora? Não. É a cantora de que fala. Então, estou restringindo aqui também.
tá? Então, não tem vírgulas. Se não tem vírgula, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. De que falo? Eu falo dessa cantora. Se eu quisesse também usar o quem, essa cantora de quem falo, estaria correta. Essa cantora da qual falo, tá vendo? Então, você pode substituir aí, né, por aquele conjunto que eu mostrei para vocês, a qual ou qual, né? E não, depois sujeito não. O adjetivo, ele se refere, na verdade, a oração subordinada adjetiva, ela se refere ao substantivo da oração principal, ok? Então, o de que falo, ele se refere ao substantivo cantora. A cantora de que falo, eu estou falando da cantora. Então, ele está fazendo aqui alusão, referência ao substantivo. E nem sempre, uma outra coisa que eu digo a vocês, que nem sempre dá para a gente transformar a oração subordinada adjetiva em um adjetivo, nem sempre. Dá para fazer essa mudança, essa transformação, tá bem? Isso, então é isso que tem que ficar claro. A Rosângela pôs aí. A restritiva não tem vírgula, ponto. A explicativa tem vírgula. Bota isso daí para vocês guardarem, né? Eu gostei hoje lá no grupo, vocês postaram, né? Ela colocou no banheiro, ela me trouxe, coloquei na porta do banheiro, coloquei, né, os cartazes para poder memorizar as conjunções. Gente, eu achei fantástico isso, tá? Uma forma de vocês estudarem, né? Então, faça isso também. Restritiva, sem vírgula. Explicativa, com vírgula, tá? Vai ajudar. Olha de baixo, meu esposo, que sempre me apoiou, merece todo o meu amor. Claro que aqui tem que ter uma vírgula, porque eu estou explicando, né, aquilo que o esposo fez. Meu esposo que me apoiou, tá? Se eu tiro a vírgula, fica restritiva, e eu vou dizer para vocês que eu tenho mais de um esposo. Meu esposo que sempre me apoiou, veja só. Então, eu digo a vocês, meu esposo que sempre apoiou, merece todo o meu amor, quer dizer, no universo, né, num conjunto de esposo, eu tenho mais de um, né? Vocês entenderam? Então, essa relação semântica também que a gente precisa compreender, o sentido, né? A significação semântica, tá? Bem, e a última, vocês marcaram aqui a letra B, então vamos marcar a B, tá? E essa não é, essa é explicativa, ó, vírgula, vírgula. Gosto de ver o galo cantando de manhã. Vocês puseram a letra D, né? Agora, um dado assim bem interessante, né? É que em relação ao cantando, ao verbo no gerúndio. Aí vocês vão me dizer, mas onde que está a oração subordinada adjetiva? Ela está justamente aqui, ó, cantando de manhã, tá? Agora, como que a gente faz isso? Nós vamos desenvolver essa oração aqui. Gosto de ver o galo que canta de manhã, né? Então, cantando significa que canta, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Gosto de ver o galo que canta pela manhã, que canta de manhã, tá? Que canta de manhã. Tá certo também, certo? Então, aqui que está a oração. Essa oração, na verdade, essa oração anterior aqui, a primeira, era uma oração subordinada adjetiva reduzida de gerúndio. São as orações reduzidas que a gente ainda vai estudar, tá? As orações reduzidas, o que você faz? Você a transforma, né, naquilo que ela é. Se ela é uma reduzida se é uma oração subordinada adverbial, se é uma oração subordinada adjetiva, se é uma oração subordinada substantiva, aí vem com as denominações, né? Reduzida de infinitivo, ou reduzida de gerúndio, ou reduzida de particípio. Então, as orações reduzidas são as orações que vêm, né, iniciadas, elas são iniciadas por um verbo na forma nominal, né? Ou um verbo no gerúndio, ou no particípio, ou no infinitivo, tá? E a última, Pedro, que era advogado, chegou para defendê-lo das acusações. Aqui, olha, vírgula também. Tem vírgula, é explicativo. Tranquilo até aqui?
não tem muita complicação, né, para se fazer aqui, tá? Então é isso. Vamos passar agora para a segunda questão. Bem, a segunda, vocês também vão achar aqui, né? A única alternativa que possui uma oração subordinada adjetiva explicativa também tá na cara, né? Vocês vão já olhar ali, já marcar. Isso. Não tem muito o que se fazer, né? Se cair questão dessa no concurso, todo mundo, né, se sai bem. Bem, então é a letra E mesmo. Por que é a letra E? Por causa das vírgulas aqui, né? Então, os cães, que são animais domésticos, necessitam de muitos cuidados, tá? Aqui não tem nem como nós colocarmos uma restritiva, porque cão é animal doméstico, não existem, né, outros animais. Aliás, tem, né? O gato também é um animal doméstico, enfim, né? Tá. Mas o que vai determinar é o uso da vírgula. Bem, a letra A é uma restritiva. Lá no porto estava um navio que apitava. Então, nós não temos vírgula aqui. Aqui está a oração subordinada. Eu vou só assinalar para vocês, tá? Gosto de ouvir os pássaros a cantar. Olha aqui onde está a subordinada adjetiva. Então, essa subordinada adjetiva, ela vem reduzida de infinitivo, tá vendo? Gosto de ouvir os pássaros que cantam de tarde, né? Então, a cantar de tarde significa, né, desenvolvendo a oração, fica que cantam, né? Pássaros que cantam de tarde. Então, aqui a cantar é uma oração subordinada adjetiva, e restritiva reduzida de infinitivo, tá? Cantando também dá, gosto de ouvir os pássaros cantando de tarde, o desenvolvimento da oração fica da mesma forma, que cantam, tá? Então, tanto cantando quanto a cantar são orações reduzidas, tá? Eu vou colocar aqui, pessoal, do lado, acho que é uma informação a mais, vai ficar, né, já para vocês se acostumarem, né, quando encontrar uma oração reduzida aí num período. Então, vou pôr aqui uma oração, só tirar espaço sublinhado, uma oração, puxa, e hoje eu estou errando na mão, credo. Oração subordinada, adjetiva, estou errando na mão, estou errando na hora, né, Éder? Oração subordinada adjetiva, restritiva, restritiva reduzida de infinitivo. Tá vendo? É só o que vai acrescentar aqui a classificação é esse reduzido, ó, reduzido de infinitivo, tá? E a Denise também já contribuiu aí com a gente, né, com o gerúndio. Se tiver o gerúndio aqui, só muda aqui, reduzida de gerúndio, tá? Este é o cão aqui, ó, treinado pelo meu filho. Este é o cão treinado pelo meu filho. Olha que interessante, nós temos aqui um particípio, ó. Você vai ficar como? Este é o cão que meu filho treina, tá vendo? Este é o cão que meu filho treina. Então, o treinado aqui está no particípio. Então, do mesmo modo, nós vamos ter aqui, ó, uma oração reduzida, ó. Oração subordinada, adjetiva restritiva, reduzida, de particípio. Certo? Tranquilo? Isso. Isso. A Simone é uma aluna estudiosa. Aluna estudiosa, não. Nesse caso, a Simone é uma aluna estudiosa, você só tem uma oração, tá? Então, você só tem a oração né? Você só tem o verbo o ser aí, Então, quando a gente tem uma oração, a oração ela é absoluta, né? Então, o período é simples. Se o período é simples, como, né, você colocou no exemplo, se o período é simples,
Não, nós não temos oração subordinada, não existe. Porque, olha, oração subordinada e oração coordenada só existem essas orações em período composto, tá? O que é o período composto? É o período formado por mais de um verbo, ok? Então, isso tem que tomar cuidado, porque senão pode até parecer uma questão dessa em concurso. Claro, né? É raro, uma coisa bem, né, inusitada, mas pode acontecer. Então, a Simone é uma aluna estudiosa, o estudiosa aí é predicativo, tá? Porque o estudiosa é um adjetivo, mas é um adjetivo que caracteriza o sujeito, né? Simone, e você tem aí um verbo de ligação, Simone, aluna estudiosa. Então, o estudiosa é um predicativo do sujeito, certo? E essa daqui, as crianças que brincam ao ar livre são mais felizes. Então, a oração subordinada está aqui, tá? As crianças são mais felizes. Todas as crianças são felizes? Não, são as que brincam ao ar livre. Então, aqui nós temos a oração subordinada adjetiva. Pessoal, deixa só eu fazer uma coisa que a Simone me chamou a atenção aqui, né? Quando ela pôs. Vamos marcar o verbo, tá? Viu, Simone? Importante fazer isso quando for classificar a oração. Eu já fiz isso com vocês nos exercícios anteriores, né? Em atividades anteriores. Busca o verbo. Marca esse verbo, né? Gosto de ouvir, né? Uma locução verbal. E o cantar, né? Este é aqui o verbo ser treinado, que meu filho treina. E as crianças são felizes e brincam. Estão vendo aqui como é diferente? Tá? Então, aqui nós temos outros verbos, mais de um verbo, período composto. Tranquilo até aí, pessoal? Então, ficou a letra E como resposta, né? Por causa das vírgulas aqui. Os cães necessitam de muitos cuidados, que são animais cães, que são animais domésticos. Em todas essas orações, o que vocês percebem, né? Que a oração subordinada adjetiva C, você não entendeu, Gabriel? Tá. A C é uma oração reduzida. A oração subordinada adjetiva, ela é reduzida de particípio, né? O que é o particípio? É a terminação do. O gerúndio é a terminação NDO, né? O particípio é a terminação do. Então, treinado, vendido, partido, corrido, né? Sonhado, melhorado. Todas essas palavras que são derivadas de verbos, né? E que tem a terminação do, sim, mas não é, tá? Não é adjetivo. Não, desculpa, é um adjetivo. Parece adjetivo, sim, é uma oração adjetiva, tá? Mas nesse caso, a palavra não é adjetivo, né? Cão treinado. Cão, mas ela parece, ela exerce, aliás, a função de um adjetivo, cão treinado. Então vai ficar assim: este é o cão. Este é o cão que meu filho treina. Né? Então, cão treinado pelo meu filho significa que meu filho treina. Agora, tem um outro detalhe importante, agora que eu entro na sua observação, Gabriel. Se a gente tira aqui pelo meu filho, tá? Se você tira o sujeito, né? Nesse caso, o sujeito que age, o sujeito agente, né? Treinado. Na verdade, o cão aqui é um sujeito paciente, ele recebe, né? O treino do filho. Mas olha que interessante. Se fica somente assim, este é o cão treinado, ponto. Se você para no treinado, treinado será adjetivo apenas. Aí tá certo. Mas se você constrói o período dessa forma, treinado por quem? Pelo meu filho, aí você tem uma oração reduzida. Tá vendo como que é a nossa língua? É interessante, eu gosto da língua por causa disso, a gente vai fazendo, né, essas associações, né, e a classificação a partir daquilo que nós temos ali de informação. Deu para entender? Então, se a gente tira o pelo meu filho deixa só treinado, aí nós temos apenas um adjetivo. Por quê? Porque aqui a gente vai ter o período simples, ó, este é o cão treinado. Não disse por quem, este é o cão treinado, tá? Mas se nós colocamos um agente que treina, aí sim nós temos uma oração, porque aí dá para a gente poder
dizer assim, este é o cão que meu filho treina. Ok? Aí você já coloca o pronome relativo aí, que, né? Que meu filho treina, desenvolve a oração que está reduzida. Deu para entender? Vocês querem que eu coloque aqui? Vou pôr aqui embaixo, né? Este. Nós temos aqui, olha. Este é o cão. Meu filho treina. Certo? Então, a lição é aqui. De vez em quando eu levo um susto com esses áudios de vocês. Deus é mais. Nossa, Jesus do céu, gente. Matando o professor do coração. Éder, você tá com fone? O Éder não tá com fone, coitado. Gente, faz isso não. O Éder quase grudou no teto aqui. Gente, isso é coisa Vanusa, tá? A Vanusa pinta com o Éder. Não sei. Ele ainda traz, coitado, ainda traz as coisas de comer para Vanusa. É mole. Vanusa, não tem jeito. Bem, vamos lá. Questão 3. Classifica as orações em subordinadas adjetivas restritivas ou subordinadas adjetivas explicativas, tá? Acho que... Não. Isso aqui é outra. Bem, mas eu repeti a primeira aqui. Então, o que nós vamos fazer? Em cada uma dessas, nós vamos colocar se ela é restritiva ou se ela é explicativa, tá? Vamos lá, podem fazer isso. Se não deixar que eu estou achando que a prova vai ficar dando resposta, ajudando, vão fazer. Meus alunos que gostam eles riem de mim. Mas eu falo, gente, faça. Aí depois eu estou lá explicando, professor, mas não é para a gente fazer? Não é para a gente fazer? Ai, meu Deus do céu, é muito engraçado, né? Vamos ver aqui, gente, só olhando vírgula. Isso, já tá aí, né? Letra A, ela é... Não, restritiva ou explicativa, tá? A letra A é restritiva. Então, vamos colocar. Restritiva. Né? Porque nós não temos a vírgula aqui, né? Lá no quintal está um galo que canta alto. Ok? Tá. O João, que era carteiro, olha a vírgula aqui, explicativa. Não quebrar a cabeça, não, né? Isso não precisa. Isso é mais light, né? Odeio pessoas que falam alto, restritiva. O meu melhor amigo, que sempre me apoia, é você, explicativa. Ele é um dos trabalhadores que mais venderam este mês, restritiva. Então, nós temos apenas duas explicativas, né? A letra B e a letra D que elas vêm intercaladas aqui, né? Separadas por vírgula, certo? Então, eu acho que vocês entenderam, né? A Madalena, vamos ver, é isso mesmo, restritiva, explicativa. Não, a última aqui, Madalena, a letra E, ela é restritiva, não tem vírgula, tá? Isso. Lembrando, né? Olhando para vírgula, tá? Tem vírgula, explicativa, não tem vírgula, restritiva, tá? Vamos agora para... Deixa só... A gente faz um exercício, depois já vai para o intervalo. Vou colocar aqui. Nós estamos quase acabando. Certinho. Bem, vamos para essa daqui, que daí a gente já faz o intervalo. Então, ela não é explicativa, porque ela não vem separada por vírgula. Ela não vem isolada ali, separadinha por vírgula. Então, não tem vírgula, não tem os travessões, ela é restritiva, tá bem? Ficou claro agora, né, pessoal? Acho que não ficou dúvidas não, né? Bem, vamos para essa daqui, tá? Assinale a alternativa que corresponde a uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, olhem aqui e vejam
Qual é a restritiva? Na número 4. Somente focando ali, né, na vírgula ou no travessão, que não tem travessão, né? Então, é justamente essa letra A, negócio de pessoas que são otimistas. Tem vírgula aqui? Não, tá? Então, aqui eu Professora, Oi? não tem nenhuma outra, como eu vou te dizer, não tem nenhuma como te dizer? Nenhuma outra colocação que não tenha vírgulas que seja restritiva, então. Não, é isso mesmo. É Não isso. tem vírgula restritiva, tem vírgula explicativa. Ok, professora. Eu acho que é a forma mais rápida de vocês responderem, né? Achar ali e classificar, tá? É isso. Ok? Senão a gente vai ficar preso somente no sentido, não. Então, vamos já para a prática mesmo, tá? É que o português tem, professora, é que o português sempre tem suas exceções, dá até medo. Eu sei. Mas no concurso eles vão colocar, né, eles também não vão sacanear. A banca não vai sacanear de colocar um enunciado ali, né, sem pé nem cabeça, né? Nada, como diz uma coisa, nada a ver, né? Eles vão fazer a coisa certa, mas é guardar isso mesmo. Isso aqui já caiu em concurso, tá? Para poder identificar a oração subordinada, adjetiva, explicativa ou restritiva, basta olhar para o sinal de pontuação, tá? Só isso, basta olhar para a vírgula. Isso, então. Se tem a vírgula, é explicativa. Lembra do aposto? Do aposto explicativo? Vocês se lembram do aposto explicativo, não lembra? Então, é lembrar do aposto. O aposto explicativo não é o termo que explica um substantivo, né, uma palavra anterior, ele se refere, explica. E o aposto explicativo, ele vem entre vírgulas, ele vem isolado, ele vem separado por vírgula. A oração subordinada adjetiva explicativa é a mesma coisa, segue a mesma forma do aposto, tá? Ela vem intercalada, ela vem separada por vírgula, tá? A restritiva não tem vírgula. Não, o nome já fala, restringe, ela se refere apenas àquele universo ali, pronto, ela não se usa vírgula, tá? Agora, pessoal, isso é macete de concurso. Claro que numa redação, isso vai interferir? Vai, porque às vezes você está construindo uma redação ali, e você usa uma oração, suponhamos, né? Você usa uma oração subordinada adjetiva, aí você que vai ter que entender se você vai usar a vírgula ou se você não vai usar a vírgula. Se você quer restringir, delimitar, ou se você quer expandir, somente explicar, tá? Aí já é uma outra questão. Esse macete da vírgula, tem vírgula, não tem vírgula, né? Essa classificação que eu estou fazendo com vocês aqui, usando, né, como assim, argumento a vírgula, é para vocês responderem às questões. Agora, se for fazer uma redação, aí tem que saber, né? Se você constrói uma oração com uma subordinada adjetiva restritiva, você não vai pôr vírgula, você vai ter que saber por que você não põe vírgula ali, tá? Já é um outro caso, tá certo? Veja só aqui, olha. Deixa eu só explicar aqui na letra A para vocês entenderem essa relação de restrição e de explicação. Gosto de pessoas que são otimistas, por exemplo, né? Se eu ponho vírgula aqui, fica estranho, ó. Gosto de pessoas, vírgula, que são otimistas. Agora, a ideia é restrição, porque eu estou delimitando, eu estou separando essas pessoas. Deu para entender? A restritiva, o que é restringir? Delimitar, separar, né? É você não significar ou não se referir a uma coisa de forma mais ampla, geral. Não. Agora, se eu digo assim, gosto de pessoas, mas não é qualquer pessoa, não, ó. Não gosto de qualquer pessoa, não. Só gosto de pessoas que são otimistas, aí é uma restritiva, eu não ponho vírgula. Tá? Porque eu delimito aqui, olha, essas pessoas, esse universo de pessoas, não são várias pessoas que nós temos? São. Mas as que me agradam são as otimistas. Deu para entender? Restritiva é delimitar. Então, não uso vírgula.
Explicativa, não. Eu posso usar vírgula tranquila. Olha, a árvore, que sempre brincava quando criança, foi cortada, né? Então, a árvore foi cortada, aí eu explico. Ah, é uma árvore só que foi cortada, porque era aquela árvore que eu brincava, né? Quando eu era criança, deu para entender? Tá? Estes jogos que sempre me divertiram, não me interessam mais. Então, estes jogos que não me interessam mais são só estes, são os que me divertiram. Eu explico sobre os jogos, tá? Gosto de ouvir o galo, que canta corajosamente de manhã. Eu gosto de ouvir qualquer galo, não, é o galo que eu conheço que canta corajosamente de manhã. Então, de universo de galos eu conheço uma apenas, de universo de jogos eu conheço uma apenas, de universo de árvores eu conheço só uma, aqui nesse caso. As crianças, que são seres em desenvolvimento, é uma explicação, né? Necessitam da presença dos pais. Então, as crianças, eu explico, né? As crianças são seres, né? Em desenvolvimento. Aqui nós temos, né? Na cara um aposto, né? Que tá explicando, tá? A função de aposto, tá? Professora, Então, sim, Tânia. nessa D, eu entendi, eu não, assim, gosto de ouvir o galo que canta corajosamente de manhã. Não seria restritiva, que é só o galo aquele que canta corajosamente de manhã? Você pode fazer, você pode transformar. É isso que eu disse a vocês, depende do sentido que você quer atribuir ao enunciado. Tá? Então, olha lá, gosto de ouvir o galo, qualquer galo que canta corajosamente de manhã. E você pode tirar a vírgula, tranquilamente. Porém, se você tirar a vírgula, ela é restritiva. Se você coloca a vírgula, ela é explicativa, porque é um galo que eu conheço. Então, gosto de ouvir o galo. Aquele galo que canta corajosamente de manhã. Então, eu estou explicando que galo é esse. Vocês entenderam? Deu para fazer estabelecer essa relação de sentido? Só para não ficar somente tira vírgula, põe vírgula e ficar no superficial? É isso que eu quero que vocês entendam e façam depois. Agora, se eu tiro a vírgula, aí sim eu restringo. Aí eu não conheço um galo apenas. Do universo de vários galos, eu gosto de ouvir aquele que canta de manhã de uma forma corajosa. Aí eu estabeleço na restritiva uma ideia geral, tá? É isso. Então, em que sentido nessa frase? Não, daria para eu tirar a vírgula. Mas se eu tiro a vírgula, é aquilo que eu acabei de dizer, né? Que eu expliquei. Aí, olha, ela se torna restritiva, porque eu gosto de ouvir o galo, mas não é qualquer galo, é aquele galo que canta corajosamente de manhã, que pode ser um galo do vizinho, o galo de outra pessoa, eu não conheço. Eu só sei que eu gosto do galo corajoso, o galo que canta corajosamente. Agora, se eu quero explicar do jeito que está aí, usando vírgula, eu digo assim, gosto de ouvir o galo que canta corajosamente de manhã. Então, qual é a ideia que nós temos? Que existe um galo que eu conheço e que canta corajosamente de manhã. É isso. Tá certo, pessoal? Então, é essa relação. A relação de restrição e de explicação, ela tá nesse sentido aí, tá? Bem, deixa eu ver se dá para a gente fazer. Não, essa nós vamos ter que fazer com calma. Vamos fazer o intervalo, então. Às 19h20 a gente retorna, pode ser? Tá? A gente faz um intervalinho. Gosto de ouvir um gato. Tem um gatinho aqui. Gosto de ver a gata, aquela que mia, está prenha, tá aqui na igual, é a explicação, tá? Povo, a professora é doida, o que a professora está falando? Fala coisa com coisa. Então, peraí, só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, tá? Tô.
Tá, então, podem ir para o intervalo, tá? Vamos fazer o intervalo, pode ir. Pessoal, vamos retomar. Tá, então, a gente vai fazer agora a última questão. Aí depois nós vamos passar hoje, a gente vai passar para as orações subordinadas, tá? Que daí amanhã nós temos mais duas aulas essa semana, né? Aí amanhã a gente já faz as atividades, exercício, tá? Das orações adverbiais, tá? Subordinadas adverbiais. Então, na questão 5, o que nós vamos fazer? Substituir os adjetivos, tá? Vocês vão ver aqui que todas essas orações apresentam adjetivos, por uma oração adjetiva, né? Para vocês entenderem essa relação. Ela, seguindo um exemplo, né? Ela é uma das minhas amigas mais atenciosas com o grupo, né? Então, ela é uma das minhas amigas que tem mais atenção com o grupo. O que a gente tem que prestar atenção quando nós vamos desenvolver esse adjetivo, ou seja, quando a gente vai passar para uma oração adjetiva, né? Nós temos que prestar atenção no verbo, tá? A relação desse verbo que está aqui com o substantivo anterior, né? Então, se o substantivo anterior está no plural, o verbo, claro, automaticamente, né? Ele concorda com esse substantivo no plural. Então, na letra A, vocês vão fazer isso para mim no chat. Como que vai ser? Vocês vão desenvolver a oração da letra A, né? Ele é um homem cuidadoso com os filhos, então vejam bem, né? Que o Gabriel até fez a pergunta lá do... eu esqueci agora o nome, né? Do particípio, né? A palavra que nós usamos, que eu disse para o Gabriel. Ali nós temos um período simples, isso, tá? Então, o que vocês vão fazer? Então, vocês vão perceber, primeiro, que cada período desse tem um verbo, né? Velava o filho, aqui não. Aqui nós temos, né? Uma oração, um período composto, tá? Nós temos 2 verbos, mas não olhem para essa segunda oração, enquanto ele dormia, tá? Porque aqui a gente vai ter uma oração subordinada adverbial, tá? Então, essas outras orações aqui, olha... velava o filho doente, tá? Referindo-se, né, o doente ao filho, fazendo referência ao filho. Ela é uma atriz convincente, relacionado à atriz, né? Os dois querem um relacionamento duradouro relacionado, referindo-se a relacionamento. Tiveram resultado surpreendente, referindo-se a resultados, né? Então, aqui a Denise já escreveu, já fez a letra A. Ele é um homem cuidadoso com os filhos, ele é um homem que tem cuidado com os filhos, tá certinho, né? Então, um homem cuidadoso é um homem que tem cuidado com os filhos, ou que cuida dos filhos também, tá certo, tá? As duas formas estão corretas, né? Eu vou pôr aqui que tem cuidado com os filhos. É interessante, porque a gente tem cuidado com a pessoa, tá? Na letra B, velava o filho doente enquanto ele dormia. Isso. Então, o filho doente é o filho que estava doente. Então, velava o filho que... Até essa daqui é interessante. Deixa eu só reduzir aqui a letra, tá? Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essas 3 para uma outra página, né? Vamos voltar aqui nessa. Velava o filho doente. Então, vai ficar velava o filho que estava doente enquanto ele dormia, ou enquanto dormia, tá? Enquanto ele dormia. Então, aqui, vejam bem, olha, velava o filho. Qualquer filho? Não. O filho que estava doente, uma restritiva, né?
Nós temos, na verdade, que nós temos 3 orações, ó. A primeira oração, velava. A segunda oração, estava. E a terceira oração, dormia. Tá? Então, a gente vai entrar depois, né, como diz logo mais, né, no período composto, na oração subordinada adverbial. Né? Aqui nós temos uma oração adverbial de tempo, né, relacionada relativo a tempo. Então, olha que interessante, pessoal, isso pode cair numa prova, né? Se perguntar, por exemplo, se destaque essa oração aqui. Vamos supor que esteja essa segunda oração destacada, que estava doente, né? E vem ali as alternativas. A oração em destaque classifica-se como? Aí vem as opções, né? Subordinada, adjetiva, restritiva, subordinada, adjetiva explicativa. Vamos ver aqui, subordinada substantiva, objetiva direta, tá? Estou pondo aí ou subordinada, adjetiva, adverbial, né? Causal, enfim, tá? Ele vai te dando ali as opções, né? Então, como você tem 3 orações, você vai olhar só para essa daqui. Então, essa é uma oração subordinada adjetiva. Filho, velava o filho que estava doente, filho doente, né? Para saber, né, voltando aqui na questão, isso é dessa forma que cai na prova, exatamente. Para saber qual é a classificação do que, se o que é uma conjunção ou se o que é um pronome, o que nós vamos fazer? Substituir esse que por o qual, porque a gente está dizendo, está se referindo a filho. Então, velava o filho, o qual estava doente, certo? Então, estabeleça essa relação, porque aí, o que vai acontecer numa questão de concurso? Não vai aparecer apenas, pode ser que apareça, né, uma questão que trate apenas de oração subordinada adjetiva. E pode ser que não. Pode ser que apareça ali um enunciado, né, que eles deem o enunciado. Eu vou trazer para vocês amanhã, tá? Nós vamos fazer atividades, mais atividades que eu estou em falta em relação às atividades do Google Forms, né? Então, nós vamos fazer as atividades de oração subordinada substantiva e oração subordinada adjetiva, tá? Para que vocês estabeleçam essa diferença, essa distinção de uma para outra, tá? Agora, vamos para a próxima aqui, olha. Ela é uma atriz convincente. Como que vai ficar a letra C? Ela é uma atriz convincente. O que está destacado aqui? O convincente, né? Então, vou marcar aqui convincente. E aí, quando a gente desenvolve esse adjetivo, desenvolvendo esse adjetivo, exatamente, que convence, né? Ela é uma atriz convincente. Ela é uma atriz que convence, tá? Então, vai ficar assim. Os dois querem um relacionamento duradouro. Então, nós vamos destacar aqui o adjetivo duradouro, tá? Como vai ficar? Que dure, né? Então, os dois querem um relacionamento que dure. Tiveram resultados surpreendentes. Como vai ficar? Isso, aí tá. Tiveram resultados que surpreenderam no passado, tá? Isso, surpreenderam, ok? No passado, no pretérito. Certo, pessoal? O que eu tenho, né, para falar de oração subordinada adjetiva, né, é isso daqui. Depois a gente volta, faz, né, algumas atividades com outras orações, com outros tipos de oração, né, ali misturado, tá certo? Agora nós vamos passar para as orações subordinadas adverbiais. A gente vai iniciar hoje. Vou deixar eu só salvar esse slide. Não, exatamente. Esse conteúdo é bem gostoso, ele é bem tranquilo, né? Agora, as adverbiais também não são difíceis, tá? A gente vai ter só, assim, uma observação pormenor ali,
quando nós entrarmos na causal e na explicativa, né? Assim, relacionando a oração adverbial causal e a oração coordenada sindética explicativa. Nós vamos ter que fazer, assim, uma relação, uma associação para distinguir uma de outra, porque as conjunções que as orações subordinadas, desculpe, que as orações coordenadas explicativas, sindéticas explicativas têm, que elas trazem, são as mesmas conjunções, né, que tem ali nas orações subordinadas adverbiais, tá? Então, para a gente saber, né, quando que é uma coordenada explicativa e quando que é uma subordinada causal, existem algumas regras ali, existem algumas relações que nós precisamos compreender, tá? Então, vamos lá para outra. Eu vou compartilhar agora o slide das adverbiais. Pronto, abriu, né? Ok. Então, bem, o que são orações subordinadas adverbiais, né? Então, da mesma forma que nós temos ali as orações subordinadas substantivas, que exercem aquelas funções sintáticas, né, que nós encontramos no período ali simples, né? As orações subordinadas adverbiais, elas exprimem uma circunstância, né? Então, a ideia é de um advérbio, é de uma circunstância mesmo. Adverbial, né, relativa a um fato que é expresso na oração anterior, né, em uma outra oração, por exemplo. O anterior ou posterior, tá? Porque essas orações subordinadas adverbiais tanto podem vir no início do período, né? E depois delas, nós termos ali a oração subordinada, a oração principal, né? Quanto elas podem vir depois da principal. Então, elas podem anteceder a principal ou também ser postas após a oração principal. Bem, então vamos entender isso daqui. Aqui nós temos um período simples, olha, à noite visitaremos o museu, tá? Então, nós temos o verbo visitar, um verbo apenas. Então, se nós temos um verbo, tá? A oração é absoluta, o período é simples. Então, se a gente pergunta ao verbo, veja só, visitaremos o museu à noite. Então, à noite é uma locução adverbial, é uma circunstância adverbial de tempo. O que são circunstâncias, né, adverbiais? São expressões, vamos dizer assim, que expressam, né, ali uma relação, uma ideia, aliás, expressa uma ideia de tempo, de lugar, de modo, né, de concessão. Então, é isso que significa, né, essa circunstância, tá? Então, colocando esse período aqui na ordem direta, nós teremos assim, visitaremos o museu à noite. Então, o que nós perguntamos a esse verbo aqui, o visitar? Quando é que nós vamos visitar o museu à noite? Então, se nós usamos, né, a pergunta quando, nós temos uma circunstância de tempo, tá? Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos transformar... Não, com o verbo só, tá? Aqui nós temos um verbo, com o verbo só, nós não temos período composto, né? Então, o período é simples. A locução que a gente tem aqui é uma locução adverbial, é um adjunto adverbial de tempo. É isso. Então, é a função sintática, lembra, né? Daquelas funções sintáticas que acho que você até fez outros cursos, né, Denise? Também lembra ali dos termos da oração, isso, né? Então, o adjunto adverbial é um termo também da oração, né? É um termo acessório da oração, certo? Agora que nós vamos desenvolver essa circunstância adverbial de tempo, nós vamos passar a ter aqui uma oração, nós vamos transformar em uma oração, tá?
Então, a noite vai ficar assim que anoitecer. Então, veja só. Aqui, olha, a locução adverbial à noite passou a ser um verbo anoitecer, tá? Então, assim que anoitecer, visitaremos o museu. Mas a ideia continua sendo ideia de tempo. Então, a gente ainda tem uma ideia aqui, uma circunstância de tempo. Então, olha, visitaremos o museu. Quando? Assim que anoitecer. Tá? Estão vendo aqui? Então, aqui, olha, nós temos o verbo anoitecer e nós temos o verbo visitar, visitaremos. Tá? Aí nós temos um período composto. Aí nós podemos, aí nós vamos fazer, né, estabelecer essa relação, se é um período composto, coordenação, subordinação. Mas nós temos aqui, o que vai me sinalizar, nesse caso, é a conjunção, uma locução conjuntiva, né? Então, a locução que nós temos é assim que, tá? Então, assim que é uma locução é uma locução conjuntiva, né? Temporal, certo? Então, assim que anoitecer, eu posso substituir essa locução pelo quando. Quando anoitecer, o quê? Isso, anoitecer, anoitece, tá? Exato, anoitece. O verbo anoitecer, ele forma uma oração sem sujeito, né? Então, a gente vai usar somente, não existe a primeira pessoa, então, anoitece, terceira pessoa, tá? É uma oração sem sujeito aí. Então, assim que anoitecer, quando anoitecer, visitaremos o museu. Certo? Deu assim para vocês compreenderem essa relação? Entendeu? Hã? Aí, ó, a professora Sônia já deu aqui um exemplo. Ó. Quando eu sorrir, a professora vai tirar uma foto. A professora tirará uma foto aí, olha, tá vendo? Deixa eu sorrir. Isso. Elisiane falando que foi top. Aí. Pelo menos aqui eu me sinto artista, tá, gente? Eu tinha o sonho de ser atriz, olha, com toda a timidez que eu tenho aí, ó. O sonho está se realizando, né? Não é atriz, não, tá, gente? É professora, atriz, né? É a Sônia. Pessoal, agora isso daqui é importante, olha, como que eu fiz para vocês, tá? Eu separei todas as orações subordinadas adverbiais, a classificação das orações e as conjunções. O que a gente tem que lembrar também? Que a conjunção, ela é chamada, nesse caso, de conjunção subordinativa. Lembra disso, né? Vocês se lembram disso, né? Não existe conjunção subordinada, tá? Ou é conjunção coordenativa, ou é conjunção subordinativa. Deixa eu só ver um negócio aqui, se eu coloquei o que eu quero explicar para vocês. Coloquei, tá aqui. Bem, então as orações subordinadas, elas podem ser causais, tá? Eu fui por ordem alfabética. O que essas orações exprimem? Elas exprimem causa, ideia de causa, ideia de razão, ideia de motivo, causa, razão, motivo. Vou dar um espaço. Quais são essas conjunções aí? Mais conjunção para vocês colocarem aí, né? Fixar no local para vocês estudarem, tá? Então, as principais conjunções são porque, vou separar, tá? Esse etc aqui, mas as mais usadas. Por quê? Já que, como, visto que, tá? Então, e outras conjunções expressam causa. Então, vamos pegar aqui, né, o exemplo. Como não estava preparado, vírgula, desistiu. Qual é a ideia que eu posso, quer dizer, como que eu posso fazer para eu poder entender que esse como aqui é uma conjunção subordinativa de causa? Bem, a gente vai lá para a oração principal. Qual que é a oração principal? Desistiu. Então, a gente pega essa oração principal, desistiu. Veja só, desistiu é o quê? É causa ou é consequência? O que vocês acham?
Qual é a relação do desistir aqui? Qual é a relação dele com a primeira oração? Como não estava preparado? Desistiu. Desistiu é consequência, exatamente. Então, pessoal, nas orações subordinadas adverbiais causais, nós vamos ter a relação de causa e consequência. Exato, é uma consequência. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa oração principal e perguntar: desistiu por quê? Então, olha o motivo. Desistiu por que motivo? Desistiu por que razão? Desistiu por causa de quê? Porque não estava preparado. Então, como não estava preparado, é causa, né? Então, é a causa da desistência, que é a consequência, tá? O que a gente pode fazer aqui nesse caso? Substituir por outras conjunções subordinativas adverbiais de causa, tá? A causa, o que é a consequência? A consequência, o nome já fala, né? É algo, né, que se tem a partir de uma causa, tá? Então, é uma relação, certo? Bem, se a gente colocar aqui o já que não estava preparado, desistiu. Ok. Como não estava, como já está aqui, visto que não estava preparado, desistiu. Por que não estava preparado, desistiu. Para você entender, tá, a oração subordinada adverbial causal, basta você perguntar ao verbo da oração principal por quê. Desistiu por quê? Desistiu por que razão? Desistiu por que causa? Porque não estava preparado, como não estava preparado. Então, a relação, pessoal, é de causa, da causal, né? É a relação de causa e consequência, tá? É essa ideia, essa associação. Bem, agora, condicional. Estas orações exprimem condição ou hipótese. Então, gente, o que é importante, antes de sair decorando essas conjunções, é estudar o conceito, tá? É isso que eu, assim, digo a vocês. Estudem um conceito, tá? Essas orações aqui, ó, causal, exprimem causa, exprimem razão, exprimem motivo. Estudem isso. A condicional, essas orações exprimem condição, hipótese. Aí vamos lá para a pergunta que a gente pode fazer. As principais conjunções condicionais são o se, né? O se é igual a caso, contanto que, né? E vamos para o exemplo. Vejam só. Se todos comparecerem, faremos a prova. Então, se todos comparecerem, é uma hipótese. A ideia é uma hipótese, é uma ideia hipotética. A gente não sabe se eles vão aparecer, né? Faremos a prova. Aí a gente vai aqui para a oração principal, a gente busca a oração principal, tá? Vamos marcar os verbos, se todos comparecerem, tá? O comparecer e o verbo fazer. Então, faremos a prova. Faremos a prova em qualquer circunstância? Não. Faremos a prova em qualquer condição? Não. Com que condição faremos a prova? Estão vendo que a gente consegue fazer a relação do verbo da oração principal com a ideia estabelecida aqui pela conjunção, pela oração subordinada? Então, você pergunta, faremos a prova com que condição? Se eles comparecerem. Só nessa condição, só nessa circunstância. Certo, gente? Deu para entender até aí? Tá tranquilo? Isso, exato. Elisiane, é isso. Consequência, causa, consequência é uma relação, né? Relação de causa e consequência, tá? Ok. Bem, as concessivas são orações que expressam, que exprimem um contraste. A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir concessiva com as adversativas lá do período composto por coordenação, né? Por isso que é importante, nesse caso, estudar as conjunções, tá? Então, as principais conjunções concessivas são o embora, se bem que,
né? Ainda que com quanto, olha o com quanto que cai, nossa, esse com quanto adora. Banca adora usar o com quanto, tá? Então, estudem bem essas principais conjunções concessivas, tá? Então, o que eu vou dizer aqui? Voltando um pouquinho. Estudem as conjunções causais. As conjunções causais até aqui não seria tanto problema, porque você consegue estabelecer a relação de causa e consequência, né? As condicionais também. Vocês conseguem compreender, né, essa ideia de condição de hipótese. Agora, as concessivas, é importante entender, estudar, principalmente a conjunção com quanto, tá? Então, olha lá. Embora a greve dos motoristas de ônibus impedisse o comparecimento, todos estavam presentes. Então, isso é um contraste, olha, todos estavam presentes, embora, né, uma ideia contrastiva, né, não é difícil. Embora a greve impedisse o comparecimento, né? Certo? As consecutivas têm um macete também para vocês entenderem as consecutivas, tá? As consecutivas, ao contrário das causais, a causal exprime ideia de causa, a consecutiva exprime ideia de consequência. Olha que interessante, tá? Então, as consecutivas são consequências, são orações que expressam consequência em relação à oração principal. Geralmente, elas trazem na oração anterior um dos termos. Então, guarda isso daqui, tá? Até vou separar elas em outra página aqui para vocês. Vou pôr aqui para que vocês... Tá. Então, as orações consecutivas exprimem consequência. Então, o que é importante assinalar aqui? Isso daqui, ó. Geralmente, trazem na oração anterior um dos termos, tão, tal, tamanho, tanto, de sorte que, de modo que, de forma que, sem que, expressos ou subentendidos. Então, guarda isso daqui. Claro, a gente vai fazer exercício, vocês vão entender. Olha lá, o professor gritou, tanto que ficou rouco. Olha o tanto que aqui, olha, tanto que. O professor gritou tanto, tá? Que ficou rouco. Na verdade, pessoal, a conjunção é o quê? Tá? Porém, para expressar consequência, né, para imprimir ao enunciado essa relação de consequência, nós usamos na oração principal, na oração anterior, o tanto. Olha lá. O professor gritou tanto. Qual foi a consequência? Que ficou rouco. Tá? Então, aqui, essa oração ela é consecutiva. Tá? O que ficou rouco é uma oração consecutiva, oração subordinada adverbial consecutiva, porque é a consequência do que se disse na oração anterior. Deu para entender? Sim, ok. Então, e as conformativas? Conformativa é simples, é tranquilo, tá? A gente pode fazer aqui pegar uma conjunção subordinativa adverbial conformativa e substituir, né, por outras aqui. Olha, as principais conjunções são bastante, assim, são limitadas, delimitadas, né? Exatamente, Gabriel, esse como aí eu vou te contar, esse como é igual gato chato, né? É igual aqueles gatos chatos que provocam os outros. Esses dias eu recebi da minha mãe um vídeo mostrando um gato, os vizinhos gatos ali, cada um na sua casinha, e um chato. Esse chato ele batia a patinha no outro de baixo, ele acordava de lado, brigava com ele, então era o gato chato. Então, o como tá desse jeito, ele incomoda em várias situações, ele começa a incomodar a gente, né? Bem, então, a conformativa, o que você vai fazer aqui com o como? Quando ele for uma conformativa, você vai substituí-lo por conforme, né? Por segundo, certo? Então, essas orações
conformativas, elas expressam conformidade. Então, olha, conforme esperávamos, a prova foi difícil. Substitui. Como esperávamos, a prova foi difícil. Consoante esperávamos, a prova foi difícil. Segundo esperávamos, a prova foi difícil. Tá vendo? Então, você pode substituir aqui a conjunção por uma dessas aqui. Agora, o que fixa mais, né? O que dá para vocês guardarem melhor é o conforme. E substituir o conforme por outras conformativas aqui, tá? Comparativa, também tranquilo, né? São orações que exprimem uma comparação. As principais conjunções são o que, seguido de do também, ou sem o do, o como, tanto e quanto. Olha, ela era mais esperta que o irmão, então estou comparando. São aquelas famosas orações, são os adjetivos, né? Comparativos, é o grau do adjetivo. Tá? O grau comparativo, lembra, né, dos graus dos adjetivos. Bem, aí vocês vão me dizer assim, mas, Pro, nessa segunda oração, onde que está o verbo? Né, o verbo, ele está subentendido aqui, ele está elíptico, veja só. Ela era mais esperta que o irmão era, né? Então, o verbo ser aqui, ele não aparece, tá? Mas você põe o verbo ser ali. Então, ela era mais esperta que o irmão era, né? Então, do que o irmão, certo? Final, as finais são as orações que exprimem uma finalidade, tá? Uma intenção. Então, sempre que nós usamos uma conjunção, né, subordinativa adverbial final, isso, do que era o irmão, exatamente, Denise, tá? Você faz, né, o verbo está subentendido. Nas finais, nós colocamos, né, o para que, o a fim de que, o porquê. Essas são as principais conjunções subordinativas finais, adverbiais finais. Deixa eu colocar o proporcional também numa outra página para ficar melhor. Vocês veem, não é difícil. O que a gente vai estudar, até não vou começar hoje, porque senão fica muita informação, tá? Mas amanhã nós vamos ver com calma as conjunções subordinativas causais, tá? Nós vamos, voltando um pouquinho, nós vamos voltar um pouco nas conjunções coordenativas explicativas, para a gente poder comparar e diferenciar, né, um enunciado de outro enunciado, tá? Um enunciado que tem ali, né, uma oração subordinada adverbial causal e o enunciado que tenha uma oração coordenada explicativa, tá? Então, a gente vai estudar isso amanhã. Bem, vamos lá para as proporcionais. Essas orações exprimem um fato que aumenta a proporção, né, ou diminui na proporção do que é declarado. Eita! O Éder já subiu aqui no teto, ó, já grudou aqui no teto. Do que é declarado na oração anterior. Então, vejam só, quais são as principais conjunções subordinativas adverbiais proporcionais? Tem sim, tem, viu, Elise? A gente vai fazer as atividades. As principais conjunções são a proporção que, à medida que, quanto mais, mais, quanto menos, menos, essa relação, ó, quanto menos, mais, não é difícil, veja só. O frio aumentava, aqui já está até colocando, ó, a proporção, proporcional, a proporção que escurecia. Então, aí, o fato, né, então indica uma proporção, tá? À medida, olha, o frio aumentava à medida que escurecia. Quanto mais escurecia, mais o frio aumentava. Então, quanto mais, tá? Quanto menos escurecia, menos o frio diminuía, né? Então, quanto menos, tá? Certo? Então, essa relação aqui, né, que está colocado, que está posta para vocês. Bem, as finais a gente já viu, as proporcionais, e finalmente as temporais, né? São as orações que exprimem uma circunstância de tempo.
Quais são essas conjunções? As conjunções principais. O quando, o mal com L, mas o mal quando você consegue substituí-lo por quando, por logo, tá? Então, mal chegou, né, à escola, veio nos abordar. Mal cheguei à escola, veio me abordar. Né? O pai veio me abordar. Então, olha lá, mal cheguei à escola. Quer dizer, quando cheguei à escola, o pai logo me abordou. Vocês estão vendo? Então, esse mal aqui também ele é bem democrático, né? Porque o mal, nesse contexto aqui, ele é uma conjunção subordinativa adverbial que indica tempo, tá? Tempo, né? Quais são essas conjunções? O quando, o mal, o logo que, assim que, apenas, desde que, etc. Tá? Então, para você entender essa relação de tempo, basta perguntar ao verbo, né? Olha, assim que o professor entrava, todos ficavam em silêncio. A oração principal é essa segunda. Então, vamos destacar aqui a oração subordinada, é o entrava, e a oração principal ficava, tá? Então, se a gente põe assim, ó, todos ficavam em silêncio quando o professor entrava, certo? Exato. Então, quando aqui, ó, todos ficavam em silêncio quando o professor entrava. Então, é tempo, ideia de tempo, certo? Pessoal, nós vamos parar aqui. E vocês viram que é bastante coisa, né? Bastante informação relacionada ao período composto, às orações subordinadas adverbiais. Amanhã, nós vamos entrar nessa explicação aqui, estabelecendo, né, uma relação entre uma diferenciação, na verdade, entre orações subordinadas adverbiais de causa e orações coordenadas sindéticas explicativas. Por quê? As orações coordenadas sindéticas explicativas, elas apresentam a mesma conjunção, as mesmas conjunções que aparecem nas adverbiais causais. Então, a gente vai estudar isso daqui amanhã, ok? E vamos para o exercício. Daí, o que nós vamos fazer? As atividades também, os exercícios da atividade que está na plataforma, tá? Combinado, então? E se já der, nós já entramos amanhã, acho que vai dar para a gente entrar nas orações reduzidas, a gente já estudar as reduzidas, que daí a gente fecha esse conteúdo, né, tranquilamente. Então, pessoal, acho que vocês registraram a presença, né? Então, vamos descansar, um bom descanso a vocês, tá? Até a nossa aula, nossa próxima aula amanhã, bem? E torcer para chover, né? Porque está precisando de chuva, o tempo está bravo, como diz, a umidade do ar está muito baixa, né? Ah, já me falaram que é quinta, achei tão longe, sexta-feira piorou. Mas vamos torcer para chover, mas né, tão logo para a gente poder dormir melhor, né? Respirar melhor, tá? Professora, Sim. deixa eu tirar uma dúvida. O curso de redação está com 76% de atividade. Será que está acontecendo alguma coisa em relação à minha atividade? É que não concluiu ainda lá. Tá, mas isso é quem, assim, a Vanusa vai responder para você, tá? Tá bom, obrigada, Pro, desculpa atrapalhar. Não tem problema não, pode perguntar, mas eu não tenho essa informação, tá? É a Vanusa que vai te dizer, tá bom? Tá bom, pô, obrigada. Então, fiquem com Deus, tá, gente? Já vou saindo aqui, vou fechando. Aí a Vanusa, fica aí que a Vanusa vai responder, tá? Estamos esperando o endereço para mandar, tá chegando o dia do professor. Oh, coisa boa! Nós estamos esperando o endereço, né, galerinha? Ai, que vergonha. Você tá no passo no grupo. Nossa, que professora cara de pau, meu Deus do céu. Vocês não vão mandar ela de peróbio para mim, não, né? Pelo amor de Deus. Professora cara de pau, né? Mas é tão bom a gente ser lembrada, ganhar presente, tão gostoso, é carinhoso. A gente também precisa de carinho, né? Né, Éder? O Éder trouxe charuto para mim semana passada. Oh, coisa boa. Tão bom a gente ter carinho, receber carinho, muito gostoso, viu? Aí eu aceito sim. Então, pessoal, a Vanusa vai responder para você, tá? Um bom descanso a todos, fiquem com Deus. Agora, vou para o meu quarto tempo.